Olá, ser humano, tudo bom? Vamos fazer mais um exercício agora envolvendo geometria analítica. Bora para o enunciado. A área do quadrilátero definido pelos eixos coordenados e as retas R, x menos 3y mais 3 igual a 0 e S, 3x mais y menos 21 igual a 0. Em unidades de área é igual a... Então, é o seguinte, o exercício está me dizendo que eu tenho um quadrilátero que é formado pelos eixos coordenados, ou seja, o x e o y, e pelas suas duas retas, tudo bem? Então, pensa aqui comigo, como que eu vou resolver esse negócio? Você sabe que são duas retas, que elas vão se cruzar, certo? Porque a figura é fechada, é um quadrilátero fechado. Então, essas retas se cruzam e elas cruzam o eixo x e o eixo y, tanto a reta S quanto a reta R. E aí, os pontos onde todas essas retas se cruzam, o preenchimento dessa figura desenhada é o nosso quadrilátero e a gente vai descobrir a área dele. Então, o que a gente vai começar fazendo? Vamos ver onde que a reta R e a reta S cruzam os eixos x e y, tudo bem? Então, eu vou fazer para a reta R, que a função dela é x menos 3y mais 3. Tudo bem? Então, a gente precisa saber onde ela cruza o eixo x e onde ela cruza o eixo y, porque aí eu vou saber pelo menos um pedaço da minha figura. X menos 3y mais 3, certinho. Primeiro, vamos pensar assim. Quando eu olho um plano cartesiano, eu não sei como é essa reta ainda, mas vamos falar que ela passa por aqui. Se ela cruza, eu quero descobrir aonde ela cruza o eixo x, que seria esse ponto aqui. Eu não sei qual é esse número, mas eu sei que quando eu olho para o y, ele vale 0. Faz sentido? Então, eu vou fazer assim, ó. Quando a reta cruza o eixo x, melhor assim. Então, R cruza o eixo x. Quando o R cruza o x, eu sei que y vale 0. Então, y é igual a 0. Então, nessa equação, eu vou colocar como y é igual a 0 e vou resolver ela. Então, vai ser x menos 3 vezes 0 mais 3 igual a 0. 3 vezes 0 dá 0, x mais 3 igual a 0. Passo mais 3 para o outro lado, fica menos 3. Muito bem. Então, esse ponto a gente sabe que quando x é menos 3, o y é 0. Tudo bem? Legal. Agora, vamos olhar para quando a reta cruza o eixo y. Então, a lógica é a mesma, né? É esse lugar aqui. Então, o valor de y eu não sei, mas o valor de x vale 0. Então, quando R cruza o cruza y, o x agora é 0. Então, na equação, eu vou colocar no lugar do x 0. 0 menos 3y mais 3 igual a 0. Passo o mais 3 para lá, vai ficar menos 3. Então, menos 3y igual a menos 3. Passo esse menos 3 que está multiplicando o y dividindo. Menos 3 dividido por menos 3. Bom, 3 dividido por 3 dá 1, menos com menos mais. Então, 1 positivo. Então, esse é um outro ponto onde a reta cruza. Aqui quando cruza o eixo x e esse quando cruza o eixo y. Quando x é 0, o y vale 1. Legal. Já conseguimos fazer uma informação da reta R. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa, só que para a reta S. Nossa equação da reta S é qual?
3x mais y menos 21. Igual a 0. 3x mais y menos 21, certo? Então, vou fazer a mesma coisa. Vamos ver aonde a reta S cruza, então S cruza X. Ou, para falar bonitinho, intercepta X. Mas intercepta é uma palavra muito comprida, eu prefiro falar que S cruza X. Então, quando a reta S cruza X, o y é igual a 0, então no lugar do y eu vou pôr 0. 3x mais 0 menos 21 igual a 0. Passo o menos 21 para lá, vai ficar mais 21, né? Bom, mais 0, 0, né? Isso aqui some. Passa esse 3 que está multiplicando o x para o outro lado dividindo. 21 dividido por 3 dá 7. Ótimo, então esse ponto aqui, ó, é importante. Quando o x é 7, o y é 0. E agora vamos fazer para S cruzando y. Então, quer dizer que o x agora é igual a 0. Então, fica 3 vezes 0 mais y menos 21 igual a 0. 3 vezes 0 dá 0. Passa o menos 21 para lá, fica mais 21. Então, 0,21 é o ponto onde a reta S cruza o eixo Y. Então, ó, a gente já sabe duas informações importantíssimas. Vou rascunhar esse gráfico aqui para você captar a mensagem. Deixa eu descer mais um pouco. Vamos olhar para a reta R. A gente sabe que no eixo X ele cruza no menos 3, 0. Então, quando x é menos 3, então eu vou pôr aqui. Eu não tô preocupada com escala, é só um rascunho, tá? Vamos dizer que o menos 3 tá aqui. E o x é 0, ou o y é 0. Então, o ponto é em cima do eixo x, certo? Então, esse é o ponto da reta R, e o outro ponto é 0 e 1. Então, quando o x é 0, o y é 1. Então, por aqui, né? Então, a reta R passa por esses dois pontos. Nossa, ficou uma exponencial esse negócio aqui, né? Deixa eu tentar de novo. Tá, é um rascunho. Essa daqui é a nossa reta R. Muito bem. Aí, vamos para a reta S. A reta S, a gente sabe que cruza no 7, 0. Então, quando o x é 7, tô fazendo um rascunho. Não se preocupa com escala. O y é 0. Então, o ponto é aqui. E o outro, 0,21. Então, quando o x é 0, né? O y é 21. Então, por aqui, mais ou menos. Ó, que legal. Então, nossa reta, ela vai passar por aqui, ó. E vamos desenhar esse negócio. Então, essa daqui é a reta R. R não, é S. A R é a laranja. Muito bem. Ó que legal. Qual que é a figura que a gente está interessado? É o quadrilátero que foi formado pelos eixos coordenados x, y, y e as retas R e S. Então, a figura que a gente está interessado é essa aqui, ó. Vou fazer com roxinho. Então, esse espaço aqui dentro, que ele quer descobrir a área. Certo? Legal. Porque, ó, os quatro lados aqui, ó. Esse é um lado, esse é outro, outro, outro. 4 lados. Então, nossa figura é essa aqui que a gente está interessado.
Então, cara, o que falta para conseguir continuar esse exercício? Mais informações, porque olha só, eu não sei calcular uma área de um quadrilátero irregular. No caso, essa figura aqui. Eu não sei de uma fórmula que calcula isso, mas eu sei calcular a área de figuras regulares. E de uma figura em especial que aparece olhando para essa daqui. Triângulo, a gente sabe a área de triângulo. A área de triângulo, olha por quê? Isso daqui é um triângulo grandão. E esse é um triângulo menor. Então, se eu calcular a área do triângulo grande e tirar a área do triângulo menor, o que sobrar é a área do quadrilátero que eu quero. Então, vamos fazer isso. Vamos calcular a área do triângulo grande e a área do triângulo pequeno. Área de triângulo, né? Base vezes altura, dividido por 2. Esse triângulo grande, eu tenho base de 0 a 7, tem uma base de 7, uma altura de 21 e dividido por 2 a gente calcula. Agora, o triângulo menor, eu tenho a base desse triângulo, que é essa aqui, e a altura, que é essa, mas, vixe, eu não sei qual é a coordenada disso aqui. Quem é o XY disso aqui? Se eu souber pelo menos o x, eu já sei a altura do triângulo. A base eu já sei, mas a altura eu não sei. Quem que é a altura? Então, se a gente souber aonde cruza esses dois eixos, das duas retas, o ponto de cruzamento entre elas é exatamente as coordenadas que eu estou interessado, que é essa daqui, pelo menos a altura, porque aí eu tenho base e altura dividido por 2 e eu já sei. Então, se eu achar onde as retas se cruzam, já resolve nossa vida. Então, vamos ter que calcular aqui o cruzamento das retas, né? Quando o R cruza S, certo? R cruza S. Quando que R cruza S? Pensa aqui comigo. As duas retas se encontram no mesmo ponto. Se as duas retas se encontram no mesmo ponto, quer dizer que as duas retas têm exatamente o mesmo ponto. Se as duas retas têm exatamente o mesmo ponto, é a mesma coisa que igualar as funções, certo? Eu igualo essa função com essa equação e ele me dá a resposta. Isso quer dizer que a gente tem um sistema aqui. A gente tem um sistema de duas equações e duas incógnitas, porque eu não sei o x e o y, que são as nossas incógnitas, mas a gente tem duas equações. Isso se chama um sistema definido, certo? Que ele é um sistema possível, a gente pode resolver ele, e definido, porque tem a resposta de x e y. Então, vamos resolver. X menos 3y mais 3 igual a 0 é a equação da reta R. Agora, a equação da reta S. 3x mais y menos 21 igual a 0 é a equação da reta S. Agora, vamos resolver esse sistema. Duas equações, duas incógnitas. Como que resolve sistema mesmo? Pega uma das equações, dá um jeito para fazer com que, na hora de somar a equação, uma das incógnitas desapareça. Como que eu vou fazer isso? Eu vou pegar a equação de cima e multiplicar por menos 1. Mas por menos 1, não. Por menos 3. Por quê? Eu tô de olho em eliminar o x. Deu vontade de eliminar os x. Eu tenho 3x embaixo e 1x em cima. Como que vai sumir na hora de somar? Se eu multiplicar menos 3 por x, vai ficar menos 3x. Menos 3x mais 3x dá 0. Por isso que eu escolhi multiplicar por menos 3x em cima, por menos 3 em cima. Então, menos 3 vezes menos 3y vai dar menos com menos mais, 3 vezes 3, 9. Menos com mais, menos, 3 vezes 3, 9. Copiei a equação de baixo.
Aqui, ó, vamos somar as equações. Menos 3 mais 3 dá 0. Eliminei uma incógnita. Mais 9 mais 1, né? 9y mais 1y, dá 10y. Menos 9 menos 21 dá menos 30. Passo 30 para o outro lado, vai ficar mais 30. Opa, come o y. Passo o 10, que está multiplicando o y, dividindo. 3 é o valor de y. E o valor de x? Substitui, você já sabe quanto equivale y, é só substituir em uma das duas equações, que a resposta é o valor de x. Eu vou escolher a de cima primeiro, porque ela tá com números menores, só por isso. 3 vezes 3, né? Porque eu descobri já que o y vale 3. 3 vezes 3, 9, mais 3. Menos 9 mais 3 dá quanto? Menos 6. Eu tenho 3 e devo 9, aí pago os 3 e ainda fico devendo 6. Passo o menos 6 para lá, fica mais 6. Ah, então, olha esse ponto aqui, é quando o x é 6, o y é 3. Aqui, ó, no nosso gráfico, x é 6, o y é 3. Que maravilha! Agora, tá fácil, né? Como que é mesmo que é a estratégia que a gente usou? Eu vou dar nomes aqui só para facilitar. Tá vendo esse ponto aqui, ó? Os cantinhos da nossa figura, cada pontinho aqui, eu vou dar um nome. Esse é o ponto A, B, C, D e E. Eu tenho a estratégia que a gente usou para resolver isso aqui eu vou pegar o triângulo grande, que é o triângulo ACE. Então, eu vou pegar a área do triângulo ACE e vou tirar a área do triângulo BCD. Eu tenho que pegar o triângulo grande e tirar a área do triângulo pequeno. E aí, a resposta é a área do nosso quadrilátero que a gente está interessado. Qual que é a área do ACE? Então, vamos começar por esse. Área do ACE. É a base. De 0 a 7 tem uma distância de 7, né? 7 menos 0 dá 7. E a altura? Qual é a distância que tem aqui? 21 menos 0 dá 21. Então, base vezes a altura dividido por 2. Área de triângulo. 7 vezes 21 dá 147 sobre 2. Agora, vamos calcular... Bom, esse já fiz, agora vamos calcular esse. Área do BCD, o triângulo menor. Agora, ó, presta atenção nisso aqui. É esse triângulo aqui que eu tô de olho. Qual que é a base desse triângulo? Eu vou chamar essa aqui base, porque eu já sei essa medida. Qual que é a altura? A altura se eu escolhi isso como base, você tem que pegar a altura, do topo até a base na perpendicular, né? Então, essa é a altura. Então, a base, quanto que é? Qual é a distância de 21? De 1 para 21 tem quanto de distância? 21 menos 1 dá 20. Então, essa é a base. E a altura? Não me vá colocar 3, ser humano. Porque eu tô vendo essa distância aqui. E essa distância, se você olhar no eixo X, é de 0 a 6. 6 menos 0 dá 6. Então, é 20 vezes 6. Base vezes a altura do triângulo dividido por 2. Vai dar 120 dividido por 2. Eu não vou fazer essa divisão e você vai entender por quê. Agora eu vou resolver isso, não é? A área que eu quero é a área do triângulo maior, que é 147 sobre 2, menos a área do triângulo menor, que é 120 sobre 2. Ah, por que que eu não fiz a divisão aqui? Você sabe que dá 60. Mas, ó, eu não tô fazendo uma subtração de duas frações?
Quando a gente faz subtração de fração, você tem que ter denominador igual. E olha só, denominadores iguais. Ele é o nosso denominador comum. 147 menos 120 fica em cima. Isso vai dar 27 sobre 2, que é a nossa alternativa D. Ficou mais fácil esse exercício? Espero que sim. Qualquer coisa me pergunta, hein?